Olá você que me acompanha aqui nas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Instagram, Facebook. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você também que pela primeira vez está me assistindo. Hoje quero falar de um tema polêmico, a Lei 14.151 de 2021, que obriga as empresas a afastar a empregada gestante das atividades presenciais e mais, sem mexer em qualquer valor da sua remuneração, não pode diminuir. E assim, a empregada gestante poderá exercer suas atividades em trabalho remoto, seja através do teletrabalho ou atividades à distância. Então, muitos questionamentos surgiram desde que essa lei foi publicada, que foi no dia 12 agora de maio. Muitos juristas, alguns com os entendimentos diferentes. Então eu quero tratar com calma sobre essa lei, por isso que eu peço para que você assista esse vídeo. Ele vai ser um pouquinho mais longo do que aqueles que normalmente eu posto, de 1 minuto, 1 minuto e meio. Quero colocar aqui situações práticas, perguntas importantes que serão respondidas nesse vídeo, tá legal? Então, vem comigo. Qual é o objetivo da Lei 14.151 de 2021? Bom, a lei ela trata do dever, da obrigação da empresa afastar a empregada gestante das atividades presenciais, podendo esta empregada exercer atividade de teletrabalho, ou seja, aquela atividade feita em domicílio, na utilização de computador ou do celular, por exemplo, que são meios tecnológicos, ou então que ela possa exercer outras atividades à distância. A lei prevê que durante o afastamento da empregada gestante, esta deverá continuar recebendo a sua remuneração. Mas afinal, de quem é a responsabilidade para o pagamento da remuneração da gestante durante o período de afastamento? Este é um ponto de discussão da lei. Alguns juristas invocaram a OIT número 103, que foi ratificada pelo Brasil, e lá no seu artigo 4º, item 8, prevê que não se pode atribuir ao empregador a responsabilidade de custear o afastamento da gestante. Particularmente, eu entendo que esta é uma tese vencida, uma vez que a OIT não tinha qualquer proposta ou relação com este momento que nós estamos passando de pandemia. Então, durante o período de afastamento da empregada gestante, caberá a responsabilidade do empregador, a empresa, o patrão, o empresário, pagar a remuneração enquanto ela não puder realizar suas atividades presenciais. A empregada gestante vacinada deverá se afastar das atividades presenciais? A resposta é sim. A lei não faz qualquer discriminação de empregadas que foram vacinadas e daquelas que não foram vacinadas gestantes. Vamos aplicar a lei em casos concretos. Num primeiro momento eu trago como exemplo a empregada gestante que trabalha como garçonete no estabelecimento comercial. A Lei 14.151 diz que durante o período de afastamento da empregada gestante, ela deverá receber a totalidade da sua remuneração. O artigo 457 da CLT diz que remuneração é salário mais gorjeta. E nessa função de garçonete é muito comum que as empregadas, no caso agora as gestantes, recebam gorjetas de clientes. E o valor dessas gorjetas deve ser integrado à remuneração mensal da empregada. Agora, ela tendo que se afastar do trabalho presencial e indo para a sua residência, ela não mais irá receber o valor das gorjetas. Então ela sofreria sim. Eu entendo que nesse caso a empregada vai ter que arcar com esse ônus do prejuízo de não receber ali o valor decorrente das gorjetas. Portanto, a sua remuneração será menor. Mais uma pergunta ainda em relação às empregadas gestantes que trabalham como garçonetes. Poderia o estabelecimento exigir dessas empregadas gestantes que lá do seu domicílio pudesse atender pedidos, anotar recados através de WhatsApp, telefone ou através do próprio aplicativo do estabelecimento?
E mais, isso poderia gerar o que nós chamamos de acúmulo de função? Eu entendo que não geraria acúmulo de função. E mais, vejo até com bons olhos essa alternativa. Por quê? O empregado, no caso a empregada gestante, ela recebe a remuneração. Por quê? Porque o empregador quer dela uma contraprestação, que é a prestação de serviço que ela faz como garçonete. Então, caso haja esse entendimento de que lá da casa dela ela consiga realizar atendimentos, que ela consiga fazer anotações, que é o teletrabalho, tudo ok. Ficará satisfeito o seu empregador, porque a sua empregada estará, de uma certa forma, prestando serviço, e ficará também feliz a empregada gestante, porque ela sabe que ela está ali, de fato, contribuindo para o crescimento da empresa. Mas aí continua a dúvida. E para as demais empregadas gestantes que não são garçonetes? Por exemplo, a operadora de caixa de supermercado, a faxineira de empresa, a frentista, a motorista. Estas pessoas, ou seja, essas funções, elas não permitem que essas trabalhadoras exerçam o teletrabalho. É preciso que as atividades sejam presenciais. Elas vão receber normalmente a sua remuneração, mesmo sem poder oferecer a contraprestação para a empresa? Eu entendo que sim, elas não poderão trabalhar presencialmente e continuarão recebendo o seu salário. Eu trago aqui e compactuo também da ideia da professora e doutora Wólia Bonfim, que aplica neste caso concreto, para essas empregadas gestantes, o complexo salarial estrito sensu. O que é isso? Algumas verbas trabalhistas, ou seja, alguns valores, poderão ser suspensos da remuneração da empregada gestante, como por exemplo o vale-transporte. Não tem sentido pagar o vale-transporte para a empregada gestante que for ficar em casa, uma vez que ela não vai se utilizar do transporte público, da sua casa para a empresa e da empresa para a sua casa. Algumas situações, por exemplo, de salário-condição, ou seja, aquela empregada gestante que trabalha em horário noturno e recebe o adicional noturno, a partir do momento que ela deixa de trabalhar em horário noturno, não tem mais motivo para receber esse adicional. Por isso que é importante a empresa ter um serviço de compliance jurídico-trabalhista eficaz, atento à legislação trabalhista, para que possa evitar que a empresa tenha prejuízos ainda maiores e que também possa garantir o direito de suas empregadas gestantes. A lei se aplica a empregadas domésticas? Vamos aqui definir 3 tipos de empregada doméstica. Nós temos aquela que reside, que mora na casa da família onde ela presta serviço. Para essa empregada doméstica, eu não vejo a aplicabilidade da lei, uma vez que não vai haver o afastamento dela para uma outra residência, porque ela mora ali. Além do mais, a própria Lei 14.151 permite que a empregada gestante realize suas atividades no seu próprio domicílio. Nós temos aquela outra empregada doméstica também que durante a semana ela fica na casa da família onde ela presta serviço e aos finais de semana ela se desloca para a sua casa, para a convivência dos seus familiares. Eu entendo que aí sim deve aplicar a lei e essa empregada gestante deve ser afastada da atividade presencial. E nós temos uma terceira situação que é a mais comum, aquelas empregadas domésticas que saem de sua casa, pegam mototáxi, ônibus, metrô, para se deslocar até a casa da família onde presta serviço. Aí sim, também deve se aplicar a lei, esta empregada doméstica gestante também deve ser afastada das suas atividades presenciais. E quais as alternativas que os empresários têm diante da Lei 14.151 de 2021? É preciso concordar que nesse tempo de pandemia, principalmente nos períodos em que as empresas foram obrigadas a fechar, muitas delas, houve um prejuízo muito grande para os empresários. E agora o empresário ele vai ter que arcar com as custas de remuneração
daquela empregada gestante que, por força de lei, está obrigada a se afastar da sua atividade presencial. E mais, ela continua tendo a sua garantia provisória de emprego até o 5º mês após o nascimento da criança. Ela não pode, em tese, ser demitida sem justa causa. E se isso acontecer, a empresa, o patrão, deverá pagar a ela a título de indenização todo o período ao qual ela teria direito dessa garantia de emprego. Ela só poderia ser demitida por motivo de justa causa ou se ela, no caso, pedisse demissão. Então veja bem, nós tivemos recentemente 2 medidas provisórias, a 1045 e a 1046, e que permite a suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de até 120 dias. Só que tem um problema. Para que haja essa suspensão, é preciso que se tenha um acordo individual. E quando nós falamos em acordo individual, nós temos que nos recordar que deve haver o consenso, o consentimento de ambas as partes, tanto do empregador quanto da empregada gestante. Cabe lembrar também que caso a empregada gestante aceite a suspensão do contrato de trabalho, a sua base de cálculo para fins de salário, de remuneração, será aplicada igual para o seguro-desemprego. Ou seja, será menor do que ela receberia se ela ficasse na sua residência, recebendo o seu salário, sem precisar ir na empresa exercer a sua atividade de maneira presencial. Então, qual seria a vantagem da empregada gestante aceitar a suspensão sabendo que ela vai ganhar menos? Como sugestão, o que eu posso dizer para as empresas é o seguinte, para os empregadores. Vamos supor que a empregada gestante ganhe R$ 1.500. E havendo a suspensão do contrato de trabalho, aplicado à base de cálculo do seguro-desemprego, vamos supor que ela receberia R$ 1.200. Ela teria um prejuízo de remuneração mensal de R$ 300. A empresa pode se propor, e a medida provisória permite isso, que a empresa faça o complemento desse valor. Em vez da empresa pagar os R$ 1.500 de salário com a empregada gestante lá na sua casa, sem poder exercer atividades presenciais, que ela aceite o acordo de suspensão e, além disso, a empresa complete o seu salário para chegar ao valor total da sua remuneração. É uma alternativa importante. As medidas provisórias também permitiram que houvesse a antecipação de férias vincendas, mas segue também a mesma regra da suspensão do contrato de trabalho. É preciso que haja um acordo individual, é preciso que a gestante também aceite essas condições. A Lei 14.151 não prevê nenhuma punição se o empregador não cumprir a lei. De fato, o texto da lei, que é muito curto por sinal, não trouxe nenhuma sanção ao empregador que não cumprir a lei na sua integralidade. Mas veja bem, vale recordar o que eu disse ainda nesse vídeo. É um dever do empregador afastar a empregada gestante das suas atividades presenciais. Então não é uma faculdade, não é uma livre escolha, é uma obrigação. Inclusive, caso a empregada gestante sofra algum tipo de coação, algum tipo de pressão da empresa para que ela continue exercendo sua atividade presencial, imediatamente ela pode requerer junto à Justiça do Trabalho a justa causa. E mais, caso a empregada gestante, num primeiro momento, até aceite essa coação e vai contrário ao entendimento da lei e por 1 ou 2 semanas vai trabalhar de maneira presencial na empresa e de repente ela percebe que ela está colocando em risco a vida dela e a vida do seu feto, seu filho, sua filha, e ela, a partir daquele momento ela não vai mais, não comparece mais na empresa. Não poderá a empresa alegar abandono de emprego. Por quê? Porque a lei ela permite e ela obriga o afastamento dessa empregada gestante das suas atividades presenciais. Nesse caso, a justa causa ela não iria ocorrer devido ao descumprimento da lei. Mas vamos supor que após ela não comparecer na empresa mais, a empresa deixa de pagar o salário dela. A falta de pagamento de salário, sim,
implica em justa causa do empregador. E tem uma outra situação, né? Já pensou se essa empregada gestante, que por obrigação, por imposição da empresa, esteja descumprindo a lei, de repente é contaminada pelo coronavírus no ambiente de trabalho? Não dá nem para mencionar aqui qual seria o tamanho do prejuízo que essa empresa teria. Quais as preocupações dos empresários em relação à lei? Se nós olharmos para as medidas provisórias que foram editadas em abril de 2021, nós vamos ver que existe um prazo de vigência dessas medidas provisórias de até 120 dias. É bem verdade que pode haver prorrogação desses prazos por ato do Executivo. Contudo, a Lei 14.151, ela diz que os efeitos dessa lei irão durar durante todo o período de emergência de saúde pública. A preocupação dos empresários é a seguinte: até quando esse período de emergência de saúde pública irá durar? Nós já estamos há mais de um ano falando em pandemia, combatendo a pandemia, e nós sabemos que o vírus ele não vai se extinguir de uma hora para outra da face da Terra. Nós já vimos que até mesmo as empregadas gestantes vacinadas deverão ser afastadas das suas atividades presenciais. Então essa é uma pergunta preocupante para os empresários. Até quando eles vão ter que pagar as empregadas gestantes que sequer conseguem realizar o teletrabalho? Porque para aquelas empregadas gestantes que foram transferidas da atividade presencial e que possam realizar atividade de teletrabalho, a contraprestação está sendo exercida. O prejuízo é menor ou quase zero para a empresa. Mas para aquela empregada gestante que tem que ficar em casa e não consegue fazer qualquer atividade e recebendo da empresa, gera um dano financeiro muito alto para as empresas. Então, são situações que ainda serão debatidas, com certeza novos entendimentos vão aparecer para uma reflexão mais aprofundada dessa lei. Estas foram as minhas considerações. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho e a refletir um pouquinho sobre essa lei que saiu recentemente, no dia 12 de maio, a Lei 14.151 de 2021. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora no vídeo e até o próximo.